Câmeras flagraram a queda de um raio próximo à ponte JK na noite de ontem. Por volta das 7h50 de ontem, o raio caiu no Lago Sul, próximo à ponte, deixando a região de Águas Claras por alguns segundos. Nas imagens cedidas pelo DR, é possível ver o exato momento que o raio cai. Olha essa imagem aí, impressionante. Olha, a chuva voltou a causar transtornos nos 2 primeiros dias de maio, já ultrapassaram a média histórica para o mês inteiro. São tantos estragos que o Buriti convocou uma reunião de emergência com a Secretaria de Obras e outros órgãos ligados, principalmente a uma novela chamada Vicente Pires. Quem estava voltando para casa pela EPTG no sentido Taguatinga passou por um verdadeiro sufoco. Na altura do viaduto Israel Pinheiro, próximo à saída da Rua 3 de Vicente Pires, a água desceu tão forte que arrancou o asfalto da pista marginal, obrigando os motoristas a pararem os carros. Alguns chegaram a subir nas calçadas. Ruas ficaram inundadas. Alguns carros foram quase cobertos pela água. As imagens são impressionantes. A chuva também parou o trânsito no balão que dá acesso a Águas Claras. Em nota, o Departamento de Estradas e Rodagem do DF informou que desde a manhã de hoje está trabalhando para reconstruir cerca de 400 metros de asfalto que foram arrancados pela chuva na marginal da IPTG, o que já gerou reflexos no trânsito. Disse ainda que foi realizado um bloqueio parcial no local. Finalizou dizendo que os sucessivos episódios de arrancamento de asfalto na região só serão resolvidos quando forem concluídas as obras de drenagem em Vicente Pires. E terminou agora há pouco a reunião no Buriti sobre a situação de Vicente Pires. Foi criado um comitê de emergência que reúne órgãos como DR, Detran, Secretaria de Obras e Nova Cap. O grupo vai atuar para evitar cenas de caos como as de ontem. E o governo deve destinar 150 milhões de reais para as obras emergenciais. Dá para acreditar, Cláudio Humberto, que as coisas vão melhorar lá em Vicente Pires? Eu acho que sim, eu acho que dessa vez agora vai, né? Tomara que isso aconteça. Mas o problema, nos disse o governador mais cedo, é que ali foram cometidos muitos erros de projeto até. Erros de projeto, erros até no edital de licitação, valores pagos a mais. É uma esculhambação completa o que foi feito até agora com essas obras de Vicente Pires. Por exemplo, as águas de drenagem para a área de contenção, essa área de contenção fica do outro lado da EPTG. Para que essas obras sejam realizadas, seria necessário interromper todas as vias da EPTG por 90 dias. Como é que isso seria possível, não é? Esse tipo de erro de projeto é o que mata mesmo, né? O que demonstra mesmo a incapacidade de vários setores de órgãos públicos do GDF. Para ficar atento, para os próximos dias, os moradores do DF devem permanecer em alerta. Segundo o Instituto de Meteorologia, a previsão para hoje e amanhã, previsão de tempo nublado com trovoadas e pancadas de chuvas isoladas. A temperatura varia entre a mínima de 17 graus e a máxima de 26 graus. E a umidade vai ficar entre 55% e 95%. O tempo deve ficar firme a partir de domingo, quando o sol vai predominar. Olha, no último fim de semana, 2 pessoas morreram por choques elétricos. Uma das vítimas foi um menino de apenas 4 anos. No sábado à noite, no Recanto das Emas, ele acabou eletrocutado depois de encostar em uma lixeira que estaria ligada a um trailer de sorvete por um fio. Para evitar que esses acidentes aconteçam, nossa reportagem ouviu os bombeiros. No último domingo, um acidente fatal tirou a vida do pequeno Davi, de apenas 4 anos, um choque elétrico. Tava ele, meu irmão e meu outro irmão, o meu sobrinho. Aí eles falaram, não pode brincar de pique-esconde? Eu falei, vai lá brincar. Pode brincar aí na rua. Aí eu falei, só que na frente. Eles foram para se esconder. Aí ele foi para trás da lixeira ali e tomou o choque. Eu que peguei no colo. Só que eu não peguei no colo, ele já estava todo molinho já. Ele estava sem respiração nenhuma. Foi nessa lixeira aqui, aparentemente inofensiva, que o pequeno Davi encostou e acabou morrendo eletrocutado. O objeto estava ligado a um trailer que ficava aqui na frente por um fio energizado.
Acidentes como esses estão se tornando cada vez mais frequentes. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, no ano passado foram registradas 71 ocorrências envolvendo choque elétrico. Até março de 2019 foram registradas 25 ocorrências. Mas o que deve ser feito para que acidentes como esses sejam evitados? É evitar que a criança seja chamada a atenção para essa questão aí do choque elétrico. Então, em residências, o principal é tampar essas tomadas com algo que não chame a atenção, então que não tenha cores que sejam chamativas, para que a criança não vá em direção a essa tomada. Então, essa é a principal função e essa é o principal o que a gente indica, né, para que os pais façam. Mas, às vezes, não é possível evitar que os choques aconteçam. Nesse caso, os primeiros socorros são decisivos na luta pela vida. O importante nessas situações é saber como agir. Imediatamente é ligar para o 192 ou 193, porque para esse tipo de situação o tempo-resposta ele é primordial para o retorno dessa pessoa. Normalmente, por estatística, a gente sabe que junto com o choque elétrico, ela vem acometida de uma parada respiratória e uma cardiorrespiratória. Então, o que foi demonstrado ali? O procedimento que tem que ser feito. Observa se essa pessoa está respirando. Caso ela não esteja respirando, iniciar imediatamente as compressões torácicas. Outra dica muito importante é a prevenção. Observar na residência se existe algum fio descascado, às vezes algum eletrodoméstico está ali ligado à tomada e tem algum fio descascado, evitar esse tipo de situação. Então é sempre bom a gente colocar os fios por detrás dos nossos eletrodomésticos, porque a criança ela é imprevisível, né? E a curiosidade muitas vezes leva a esse tipo de acidente. A Advocacia Geral da União orientou gestores de órgãos do governo federal a expulsarem manifestantes que invadem prédios públicos sem recorrer à justiça. Normalmente, quando os prédios são invadidos em protestos, os órgãos entram com pedido de reintegração de posse e a autorização judicial costuma levar dias. Enquanto isso, manifestantes não tinham obrigação alguma de deixar o local invadido. A orientação tem como base um parecer da Consultoria Geral da União elaborado em 2017, ainda no governo Temer. Texto resgatado agora e enviado a todos os órgãos diz que é dever dos gestores defender o patrimônio público. Os administradores devem requisitar força policial e usar o que o documento chama de remédios administrativos para combater ocupações, independente das ações judiciais de reintegração de posse. O texto diz ainda que as invasões levam à privação do patrimônio e à interrupção do dever de prestar serviço público, o que fere princípios democráticos e republicanos. Tudo isso, Cláudio Humberto, já não estava na lei? A lei já não deixava isso claro? Exatamente. Essa história de reintegração de posse, de medida judicial de reintegração de posse, apareceu, né? Sempre existiu, é claro, mas ganhou força com a omissão das polícias, de uma maneira geral, aqui em Brasília e no Brasil todo. As polícias ficam com medinho de agir. Aqui já tivemos polícias militares no passado que agia exatamente para manter e restabelecer a ordem. Um caso de invasão de prédio público é caso de expulsão imediata dos invasores, porque invasão de prédio público é crime. É crime. A polícia não tem que hesitar em fazer isso, mas as polícias resolveram, então, ter uma atitude mais complacente, com medo de ser acusada de truculência e tudo mais, ficam passivamente esperando que os invasores pintem e bordem, inclusive, além do que já foi citado, dilapidam os cofres públicos. E há invasões também criminosas sob outros aspectos. Já houve invasão do MST destinada a destruir documentos que contrariavam os interesses dos líderes do movimento. Portanto, é uma decisão acertada da AGU e tomara que isso agora faça com que as polícias militares, inclusive aqui do Distrito Federal, retomem a velha prática de restabelecer a ordem quando ela for rompida. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os impactos da crise da Venezuela no Brasil, entre eles no preço dos combustíveis. O governo liberou 244 milhões de reais para ajudar na crise social em Roraima, que se agravou com a chegada, nos últimos dias, de cerca de 600 a 800 venezuelanos. O presidente Jair Bolsonaro disse que os reflexos no Brasil vão além da imigração. Isso que acontece na Venezuela tem impacto em nossa economia. Por quê? Se a oferta de petróleo cai no mercado internacional, a tendência é aumentar o preço. E aumentando o preço, temos consequência aqui no preço dos combustíveis no Brasil. Nós faremos, Luciano, tudo possível
dentro aí do nosso limite para que a Venezuela volte à normalidade. Para o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não é fácil tirar Nicolás Maduro do poder, porque o ditador alicia os militares. Mas é preciso continuar a pressão internacional. O que acontece é que esses generais foram aliciados e comprados por cargos que lhes dão um salário muito maior e que são influentes na economia. Então, a economia, por exemplo, do petróleo, que é a grande fonte da Venezuela. E, além disso, empregou muitos dos seus generais no tráfico de drogas. Então, nós precisamos que esses militares se convençam que eles estão destruindo o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Jorge Humberto, qual pode ser o impacto econômico aqui no Brasil da crise da Venezuela? O presidente parece muito assustado com essa possibilidade, mas eu tenho a impressão que não. Porque, afinal de contas, a presença do petróleo venezuelano na economia brasileira é mínima. O que está por ser apurado é que num conflito com a Venezuela, isso pode fazer com que o peso do petróleo venezuelano no mercado internacional possa oferecer algum tipo de impacto. E é tudo que a Petrobras precisa, né? Pretexto para aumentar ainda mais o valor, o preço final do combustível na bomba. E a seguir, você já usou um orelhão? Pois é, o DF tem mais de 2.000 telefones públicos e ainda tem gente que garante que usa com frequência. O Band Cidade volta já.